paz do Senhor a todos. Amém. Como é bom estarmos na casa do Senhor, amém? Um dia agradável hoje, o frio não está mais tão intenso, né? Graças a Deus. Esses dias de frio a gente acaba, muitos, né? Se enfermando, né? Adquirindo uma gripe, né? Um resfriado muitas vezes, então acaba sendo muitas vezes desafiador, né? Sair de casa, ou de manhã muito cedo ou à noite, né? Então, quando dá uma trégua, o frio, a gente fica feliz também, né? Um dia bonito como hoje com o sol, né? A gente também se alegra. E que bom que você veio, né? Na casa do Senhor para engrandecer o nome dEle, louvar a Ele, né? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Como nós, o pastor Alceu já apresentou, né? Neste trimestre, né? Estamos iniciando esse estudo, abrindo o trimestre, né, com um tema extremamente relevante: a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E esse tema eu acredito que não tenha sido escolhido, né, pelos pastores, enfim, que dirigem ali a casa publicadora, porque é um tema extremamente relevante para a igreja nos dias atuais, porque ela tem um caráter, né, profético, um caráter escatológico para nós. Porque se você ler ali na abertura ali do editorial da revista, tem uma mensagem ali do pastor José Wellington Bezerra, juntamente com o pastor Ronaldo Rodrigues. Ele vai dizer ali que as perseguições que a igreja sofreu desde o início, ela possui um caráter, né? Um caráter escatológico, um caráter profético. E nos dias atuais, né, que estamos vivendo, nós observamos que tudo se encaminha, né, para uma consumação dos tempos, e nós, como uma igreja que acredita ainda no arrebatamento da igreja, você pode dizer amém por isso? É muito importante nós estudarmos um tema como esse, porque está correlacionado com o tema do fim dos tempos, né? A igreja lá primitiva, a igreja que nasce em Jerusalém, juntamente com esses eventos que se sucedem. Hoje nós observamos, né, Israel, a nação de Israel, mais uma vez em guerra, né, com os países ali no seu entorno, né, nessa oportunidade em guerra com o Irã, né, com o Irã. E eu acredito, né, eu sou dessa geração, né, que acredita ainda nesse princípio, né, dessa pregação de que o Israel é o relógio profético de Deus. Israel é o relógio profético de Deus. Nós devemos, como igreja, observar Israel, porque Deus tem um propósito e um plano para aquela nação, né? Então, qual que é o maior propósito do Senhor Jesus? É salvar Israel, é resgatar Israel, e isso tem uma ligação com a igreja, né? A gente entende que existe uma diferenciação, sim, entre a nação de Israel e a igreja, porém, para critério de salvação, todos temos o mesmo Salvador. A diferença é que Israel hoje, os judeus hoje, eles não creem que o nosso Senhor Jesus seja o Cristo, o Messias, né? E nós, na verdade, cremos e recebemos esse Messias, e ele se torna o nosso Senhor. Portanto, a igreja está isenta de qualquer cumprimento litúrgico, né? De determinadas coisas, né? Determinadas regras que os judeus ainda cumprem, né? E a igreja está isenta de determinadas coisas, porque justamente eu gostaria de introduzir o tema nesse sentido, de compreender como é a relação disso com esse tema que nós vamos estudar hoje. A igreja que nasceu no Pentecostes, né? A igreja que nasceu no Pentecostes. Conforme nós lemos ali, em Atos, no capítulo 2, né, logo no início ali, diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Os irmãos lembram muito bem, eu acredito, que a nação de Israel, ela recebeu lá no Antigo Testamento, na lei mosaica, lá com Moisés, determinadas chamadas festas
ou determinadas solenidades que o povo deveria cumprir. Essas solenidades não foi Moisés que inventou, essas solenidades elas foram estabelecidas por Deus, né? E o Pentecostes é uma dessas festas, é uma dessas solenidades que Israel deveria cumprir. Por que Deus estabelece essas festas? Isso está descrito lá em Levítico 23, em Números 29, né? Em casa você pode ler com mais calma, que ali estabelece, né, essas solenidades. Essas festas elas são chamadas também de santas convocações, elas são convocações do povo, e cada festa dessa ela possuía um caráter determinado. E tinham festas que eram com caráter de alegrar-se, tinham outras festas que tinham caráter de arrependimento, de entristecimento, que é bastante estranho para nós, né? Se chamar de festa uma coisa que você é chamado para se entristecer, mas que também que não foge, é por isso que é chamado também de solenidade, de certa forma não foge um pouco aos nossos protocolos atuais, né? Por exemplo, quando você fala assim, aniversário, não é uma coisa que você se alegra, né? É uma solenidade onde você está comemorando, né, a vida de alguém, né, o nascimento de uma pessoa, né? E todo mundo gosta de ir em festa de aniversário ou não? Amém? Esses dias atrás... Quem não gosta? Esses dias atrás nós estávamos comemorando aqui o aniversário do pastor Vicente, né? E em velório, todo mundo gosta de ir? Não? Ninguém gosta. Por quê? Porque é triste, né? Mas não deixa de ser um protocolo, não deixa de ser uma solenidade. Ou seja, por que existem essas solenidades? Por que Deus estabeleceu solenidades? Porque Ele precisava marcar o tempo, Ele precisava determinar o início do tempo e o fim de determinados tempos. Então, essas festas, essas solenidades estabelecidas lá em Levítico 23, em Números 29, vão apresentar, além do sábado, né, que é o descanso semanal, você tinha 7 grandes solenidades, né, 7 grandes solenidades. Eu acredito que os irmãos saibam de cabeça essas solenidades, né? Qual que são as festas lá que Israel tinha que comemorar ou celebrar? A primeira era a Páscoa, os irmãos lembram? O que vinha depois? Páscoa, pães ázimos, é isso? Primícias, e daí depois de alguns dias vinha o Pentecostes, né? E depois tinha um tempo ali, meses, né? Meses que se separavam da próxima festa. E essas primeiras 4 festas, o interessante delas é que elas estão intimamente ligadas a saída do Egito, evidentemente, né? A Páscoa lá representa, né, a libertação do povo lá do Egito, mas quando eles entram e tomam posse da terra, né? As tribos elas são distribuídas ali no território, né, que veio a ser Israel. Essas festas elas estavam intimamente ligadas com a colheita de 2 cereais, que eram a cevada e o trigo. Então toda vez que você lê na Bíblia Páscoa, vai celebrar a Páscoa, está ocorrendo, porque está ocorrendo a colheita da cevada e do trigo. Então tem uma íntima ligação também com a colheita desses 2 cereais. Então falou Páscoa, falou primícias, está falando da colheita de cevada e de trigo. Depois tinha um grande período ali de 7 meses aproximadamente, que não tinha nenhuma solenidade. Posteriormente vinha a próxima festa. Quem adivinhar qual é a próxima festa, o pastor Alceu vai dar um bombom depois no final. Tem um bombom aí, pastor? Vai buscar, né? A próxima festa ela é muito preciosa para nós, por quê? Observe que as 4 primeiras festas, as 4 primeiras solenidades, o Senhor Jesus ele cumpre literalmente essas festas baseado no calendário lá de Israel. Lembra que eu disse, né? Israel é o relógio profético de Deus. Então Jesus ele cumpre literalmente a Páscoa no seu próprio corpo, né? Ele morre na Páscoa, né? Um adendo aqui também, né? A Páscoa que nós celebramos aqui, né? Na verdade nós como igreja nós não celebramos a Páscoa judaica, né? Nós celebramos a Páscoa em Cristo, né? O nosso Cristo é a nossa Páscoa, né? Lembre-se que a Páscoa, a Páscoa judaica, ela não cai no domingo, igual nós guardamos sempre no domingo, né?
Na verdade, a Páscoa ela cai sempre no dia 14 de Abib, né? No mês lá entre março e abril, porque o calendário judaico ele é baseado no calendário lunar, né? Não é igual o nosso calendário, que é o calendário lunisolar, né? É uma mistura do calendário lunar e calendário solar. O calendário judaico é o calendário lunar. Então, o dia de Páscoa ele era um dia fixo, né? É uma data fixa, dia 14 de Abib, né? Alguns dizem que é o dia 14 de abril, mas não é exatamente o dia 14 de abril. Ele varia um pouco entre março e abril, mas ele é um dia fixo. Então, Jesus ele é morto, né? No dia 14 de Abib, no dia da Páscoa, ele é morto. No dia, na festa seguinte, que era colada com a Páscoa, que era a festa dos pães asmos, que é a festa dos pães sem fermento, né? Qual que é o símbolo de fermento na Bíblia? Isso, pecado. O fermento na Bíblia representa o pecado, né? Por que celebra-se a festa dos pães ázimos? O que Jesus declarou de si mesmo? O que ele era? Ele era o pão vivo que desceu do céu. Então ele tinha pecado? Não, então ele é o pão asmo, ele é o pão sem pecado, né? Sem fermento. Então, os judeus não sabem disso, nós que temos a revelação do Espírito Santo, nós compreendemos isso hoje. Então, ele é o Cordeiro de Deus, que foi morto na Páscoa, ele é o pão asmo que permaneceu morto, porém sem pecado, né? Colado ali com a Páscoa, e no dia das primícias, que é a próxima festa, na sequência, ele ressuscita. Então, Jesus ele não ressuscita na Páscoa, ele ressuscita nas primícias. O que acontece é que nós, como igreja, na tradição da igreja, a gente juntou essas três festas numa só. A gente fala assim, a Páscoa. O que é a Páscoa? É a morte e ressurreição do Senhor. Mas na verdade são três festas. Páscoa, pães asmos e primícias. São três festas numa só, né? Então, é só Deus para fazer isso, né? Então a gente se reúne. Então hoje, como é um dia de Santa Ceia, né? Tradicionalmente, uma vez por mês, nós celebramos a Páscoa. Portanto, a nossa Páscoa, ela não é a Páscoa dos judeus. Ela não é a Páscoa de Israel. Por quê? A nossa celebração ela é simbólica e ela é em memória, né? Porque nós já recebemos o Cristo, diferentemente dos judeus, que ainda precisam, né, praticar lá os seus sacrifícios. Eles só não praticam os sacrifícios lá de pegar o cordeiro, de pegar o novilho. Eles não fazem esses sacrifícios hoje em dia porque precisa ser feito no templo, e não existe templo hoje em Israel. Então, isso é muito importante a gente olhar para Israel e perceber esses detalhes, né? Esses detalhes importantes que têm uma ligação com o fim dos tempos. A próxima festa que nós celebraríamos, que Jesus vai celebrar com a igreja, é a festa de trombetas. Festa de trombetas, que é a festa do arrebatamento. A igreja, a trombeta vai soar, os salvos em Cristo Jesus que possuem em si a habitação do Espírito Santo vão ouvir o som, vão ser convocados a estar com Ele. Então observe, Jesus ele cumpre, né? E na sequência tem a festa das trombetas, tem a festa da expiação, chamada também de festa do arrependimento. Esse arrependimento não é mais para a igreja, é uma festa que é uma solenidade que Israel vai ter que cumprir, porque eles precisam se arrepender e receber ao Cristo como seu Senhor e Salvador. E a última festa é a festa de tabernáculos. A festa de tabernáculos ela já fala lá do milênio, né? Fala do tempo em que a igreja do Senhor, os salvos em Cristo, vão voltar à terra com o Senhor e vão habitar esta terra. Literalmente, nós vamos habitar com o Senhor Jesus aqui. Esse é o cumprimento da festa de tabernáculos, que vai durar por um período de 1000 anos, está lá em Apocalipse isso. Então observe que o Pentecostes é uma festa que ela está ligada literalmente ali ao término da colheita da cevada e do trigo. Então eles tinham, a partir da Páscoa, a partir das primícias, né? A primícia, você pegava lá um feixe, um pedacinho da colheita, né, da cevada, um pedacinho ali que era marcado pelo sacerdote, pelos levitas, e tinha que levar no templo.
A hora que era aprovado, que era entregue lá como uma oferta, né, como uma oferta de primícias, aí o proprietário da terra lá, que era o dono da terra, podia ir lá e colher. E ele tinha 40 dias para fazer essa colheita. Quando fechava 40 dias, ele tinha que parar a colheita e tinha que recolher tudo que estava nos campos, né, aqueles feixes, e guardar nos celeiros. Então, isso era um período de 10 dias. Completava-se, então, exatamente 50 dias, aí vinha a festa de Pentecostes. Observe que na ressurreição, o Senhor Jesus ele não apareceu durante 40 dias, por 40 dias ele foi aparecendo aos discípulos, a todos aqueles que criam. Olha, eu sou a primícia dos mortos, eu estou vivo, eu sou a primícia dos mortos. Ele foi se apresentando, ele mesmo, como uma oferta de primícia, né? Então, por isso que nós dizemos, né, Jesus é a primícia dos mortos, ele foi o primeiro que ressuscitou, ele voltou à vida porque nele não havia pecado. Da mesma forma, nós, se um dia morrermos, crendo no Senhor Jesus, e evidentemente devemos estar debaixo, né, da cobertura do sangue do Cordeiro, né? É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Nós também um dia seremos ressuscitados se morrermos. Essa é a esperança viva da igreja, né? Paulo apresentou, né, esse conceito muito claramente. Então observe que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, né? O Pentecostes ele é celebrado desde lá da antiguidade, né? Quem começou a celebrar foram lá os israelitas que haviam saído do Egito. Então, no 50º dia, eles estavam ao pé do Monte Sinai. Moisés ele sobe, na verdade, né, 50 dias antes, Moisés sobe o Monte Sinai para receber de Deus a lei, né, a lei que seria escrita ali nas tábuas de pedra. Quando Moisés desce, o que acontece? Vocês lembram? Ele chega lá, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro. Aí Moisés, irado, ele pega e quebra as tábuas. Ele quebra as tábuas, ele tira a espada, convoca os sacerdotes e fala assim: olha, hoje nós vamos fazer uma separação aqui, quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem for de Deus viverá, quem não for de Deus vai morrer. E 3.000 homens morreram naquele dia. 3.000 almas foram mortas naquele dia porque decidiram não servir a Deus. Né? Então, esse é o Pentecostes, ele tem um caráter, o início dele, ele tem um caráter assim, bem dramático, né? E bem trágico, né? Porque 3.000 pessoas morreram. Agora, o Pentecostes, que é promovido pelo Espírito Santo para a igreja, você vai observar no final lá que 3.000 almas se salvam. 3.000 almas recebem ali o Espírito Santo e são salvas. Por quê? Porque eles estão no meio de uma igreja que estava reunida no mesmo lugar, e no versículo 2 ali diz: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, muito provavelmente assentados como os irmãos estão aí, de repente, e não era um número maior desse número de pessoas que estão aqui, algo em torno de 120 pessoas. Então a gente pensa muitas vezes que avivamento é algo que ocorre de maneira assim, extremamente grandiosa, no meio de uma grande multidão. Mas não precisa uma grande multidão. O que precisa é de crentes que estão com o coração voltado para a adoração a Deus. É só o ambiente necessário e suficiente para que ocorra um avivamento. Né? De repente veio um som do céu, um vento veemente e impetuoso. Né? O que é veemente e impetuoso? É algo com muita força, com muito poder. Né? Você já se colocou perto num lugar assim aberto, quando está vindo um temporal, uma tempestade, aquelas nuvens negras, aquele vento veemente, aquele vento que vem com força? Então é algo assustador. Lá, no Pentecostes celebrado no deserto por Moisés, Deus também quis se manifestar ao povo. Você pode ver lá, no Antigo Testamento, você vai ver que Deus quis se manifestar ao povo e eles tiveram medo, porque tinha nuvens, tinha trovão, tinha vento, tinha barulho, tinha som de buzina. O povo ficou com medo e disse: não, Moisés, vai você e você trata com Deus, nós vamos ficar aqui em oração, mas você é que fala com Deus, e Deus vai falar com você e você transmite para nós.
Agora aqui com o Espírito Santo fala a cada um, e cada um começa a falar das grandezas de Deus. Ou seja, não tem mais esse medo, ele é quebrado. Deus se apresenta aqui, sim, como um vento veemente e impetuoso, mas também ele se manifesta no coração de cada um. Porque daquela mesma forma que Moisés lá, ele escreveu, né? Ele levou as tábuas e Deus escreveu em tábuas de pedra, agora o Espírito Santo com a igreja, ele vai escrever essa lei no nosso coração. Porque agora ele vai habitar em nós. Ele não vai ser um Deus que vai estar lá e nós aqui. Não, nós estamos aqui, Deus está aqui conosco. E não apenas conosco, porque assim como dizemos, né? Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. O Espírito Santo é o Deus em nós. É o Deus habitando em nós. Então observem, eles estavam assentados, a casa se encheu daquele vento, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então observe que é algo visível, é algo audível, é o sobrenatural se manifestando para o natural. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, esse é o Pentecostes que nós vamos estudar e a importância desse Pentecostes para a igreja. Essa lição, ela vai ser distribuída aqui em três objetivos, né, em 3 tópicos ali. Apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico, né, e me agrada muito essa escolha desse termo aqui, né, o pentecostalismo bíblico, né, porque a gente vê muita manifestação dizendo-se aí avivamento, dizendo-se ser uma manifestação pentecostal, mas que a gente observa, né, infelizmente com muita tristeza, algumas aberrações por aí, né? E não, aqui o autor, né, da lição, ele faz questão de destacar a natureza do pentecostalismo bíblico. Tópico 2, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico, né? Qual que é o propósito? Tem um propósito, não é à toa. E o tópico 3 é elencar as características do pentecostalismo bíblico também. Tá? Então, é nesse contexto em que se desenvolve, em que é apresentado, em que ocorre esse Pentecostes. Então, no tópico 1, a natureza do Pentecostes bíblico, vai dizer assim: ele possui uma natureza divina. Ele possui uma natureza divina. Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ali os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, e que são chamadas de teofanias, né? Teofanias é toda aquela manifestação em que Deus, de alguma forma, ou através de um anjo, ou através da sarça ardente lá que Moisés viu no deserto, são teofanias, né? E dentro do nosso estudo nós compreendemos que esse Pentecostes, ele foi um Pentecostes teofânico, ele foi visível, as pessoas viram línguas como de fogo. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que também foi uma epifania, né? É um termo teológico para dizer assim, olha, é algo que Deus estava estabelecendo como algo a ser cotidiano para a igreja. Né? O que é, por exemplo, uma epifania? O fato ali, por exemplo, uma teofania junto com uma epifania. Quando Jesus ele é batizado, ele estava dando o exemplo para que a igreja, posteriormente, depois ele estabelece como uma ordenança o batismo, né, nas águas, que deveria ser seguido pela igreja, mas ao mesmo tempo nós observamos ali o Espírito Santo descendo como uma pomba. Né? Então, observe como o Espírito Santo ele é esse Espírito maleável, ele é esse Espírito flexível dentro ali dessa teofania. Observe que de vez em quando ele se manifesta como pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não, o Espírito Santo foi a manifestação do Espírito corporeamente como pomba. O Espírito Santo é um vento? Não, o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo é uma pessoa, mas ali as pessoas observaram e viram
ouviram como um vento veemente. O Espírito Santo é um fogo? O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, mas visivelmente foi visto como fogo. Então observe que é importante a gente se atentar a isso, para também não fugir de determinadas heresias, né? Determinadas heresias que são singelamente, muitas vezes, introduzidas no nosso meio, e a gente precisa estar atento a isso, né? O Espírito Santo, categoricamente, ele é uma pessoa da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ele possui uma natureza divina. Esse Pentecostes, ele não é algo criado pelos homens, ele possui uma natureza divina. Moisés depois lembrou o povo desse momento, dizendo: desde os céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo. Então, Moisés mesmo, na experiência da sarça, ele observa que é como se fosse um fogo, mas aquele fogo não consumia a sarça. Era a presença de Deus, visivelmente ali na frente de Moisés, e o fogo falava com ele. Ou seja, era o próprio Espírito Santo se manifestando naquela ocasião para Moisés. Observe outras manifestações, por exemplo, simbolicamente, quando Jesus ele se transfigura, na frente dos seus discípulos, aquilo é uma manifestação da divindade do Senhor Jesus, ele mostrando: olha, essa é a minha face, e a face dele brilhava como o sol, era algo totalmente distinto, ou seja, era algo visível, era uma teofania, o Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, ali demonstrando a sua divindade. Então esses eventos, eles provêm de um desejo divino, o desejo de Deus de se manifestar a nós. Da mesma forma que antes Deus ele visitava Adão e Eva lá no paraíso, e ele diariamente conversava, dialogava, ou seja, havia um relacionamento muito íntimo, muito próximo. No Pentecostes, Deus está dizendo assim: olha, agora eu quero estar bem perto de vocês de novo, eu quero estar caminhando bem de perto, junto com vocês. Então, nós entendemos que o Pentecostes não foi algo pontual que aconteceu lá no início da igreja, não, ele continua acontecendo. Esse Pentecostes, nós continuamos celebrando ele, é algo cotidiano, é algo que faz parte da nossa realidade como igreja. Tópico de número 2 ali, um evento paralelo ao Sinai, aquilo que eu já disse também, no Sinai, a lei ela foi apresentada nas pedras, agora Deus está escrevendo, uma nova consciência em nós, no nosso coração, porque é o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, dessa forma, um evento paralelo ao Sinai. E observe que isso tem um paralelo também com outro evento escatológico, que é o próprio arrebatamento. Observe que Moisés ele precisa subir o monte e se encontrar com o Senhor no monte, é lá em cima, não é aqui embaixo. Moisés ele sobe e Deus desce. Como é que vai ser o arrebatamento? A igreja vai subir e o Senhor vai estar nos ares, nós vamos nos encontrar em cima, no alto. Observe como isso uma coisa está conectada com a outra. O ponto de número 3 aí, ela é centrada em Cristo e nos tempos finais. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Então o Pentecostes, ele não porque é uma manifestação do Espírito Santo que Jesus não está presente. Isso nós devemos ter bastante em conta. Quando nós nos reunimos como igreja, muitas vezes nós oramos, mas nós oramos sempre ao Pai, em nome do Senhor Jesus, mas inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que nos conduz, que nos inspira a levantar as nossas vozes, a adorar a Ele. É o Espírito Santo que nos proporciona o falar em outras línguas. Então é dessa forma que o Espírito Santo age. Ele nunca age sozinho, isso nós devemos ter em conta. Desde a criação até hoje, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre presentes. O único momento que nós podemos dizer assim, visualizar e dizer assim: olha, aqui era só Jesus, foi na cruz.
na cruz, o Senhor Jesus mesmo diz: olha, agora eu estou abandonado, né? Pai, por que me abandonaste? Essa era a sensação e o sentimento vivido por Jesus, que ele estava abandonado. E estava mesmo de fato. Deus teve que deixar completamente ali Jesus sozinho, né? O Espírito Santo teve que sair daquele ambiente ali. Por quê? Porque ele estava carregando, levando sobre si o pecado de toda a humanidade. O pecado daqueles que viveram no passado, daqueles que eram contemporâneos e de nós que estaríamos no futuro ainda, que nem tínhamos nascido. Esse pecado, todo o pecado da humanidade estava sendo depositado em Cristo na cruz. Então nós podemos dizer que ali foi o único momento que Jesus esteve só. Depois, a partir da ressurreição novamente, sempre a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E a igreja, ela nasce com esse caráter, com esse aval do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, uma manifestação mais contundente do Espírito Santo. Por isso que nós nos alegramos tanto, em saber que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele caminha conosco diariamente no nosso cotidiano. Mas ela é centrada em Cristo, porque rotineiramente o Espírito Santo que nos lembra, Quando você acorda de manhã cedo, muitas vezes você fala assim, você não fala assim: obrigado, Senhor, por mais um dia. Pelo menos eu tenho esse hábito. Eu abri meus olhos: Senhor, obrigado por mais um dia. Quem que nos faz lembrar isso? De agradecer ao Senhor pela vida? É o Espírito Santo, E é interessante isso, essa unidade da Trindade, Você observa que lá na criação, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, ou seja, aquele vento impetuoso, ele já pairava desde a criação, e ele que proporciona a criação. Deus fala, o Espírito Santo transforma. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali. E o Espírito Santo, ele engrandece a criação no caráter do Pai. É o Pai que é o Criador, e o Espírito Santo engrandece ele nisso. Aí depois vem o Filho ele só vem e fala do Pai. Jesus ele não dá uma ênfase muito grande: olha, você tem um Deus, mas esse Deus também é nosso Pai, ele é teu Pai. Eu estou aqui porque o meu pão, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Aí Jesus morre, ressuscita, ele envia o Espírito Santo novamente, ele faz o quê? Ele engrandece ao Senhor Jesus. Jesus ele nunca se engrandeceu a si mesmo, ele sempre enalteceu ao Pai. Aí vem o Espírito Santo e ele enaltece ao Filho. Você vê essa unidade perfeita, e cotidianamente essa ideia, esse conceito cristocêntrico, ele precisa estar no seio da igreja. Não existe Pentecostes que não tenha Cristo. Qualquer Pentecostes aí que não mencione a Jesus não é Pentecostes, é uma outra coisa qualquer, mas Jesus precisa estar presente, e hoje ele está aqui no meio de nós. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui numa aula de escola bíblica dominical, porém nós estamos num ambiente de culto também, Então você é livre aí, além de querer fazer pergunta, Você pode levantar suas mãos. Se eu não souber responder, nós temos os nossos universitários aí, o pastor Vicente está presente aqui, ele vai nos auxiliar respondendo qualquer coisa, tá? Mas nós estamos num ambiente de culto, amém? Então você também não é impedido de levantar suas mãos, de glorificar a Ele, se quiser falar línguas estranhas. Esse é um ambiente em que o Espírito Santo está presente e Ele se move no meio de nós, amém? Então você é livre para isso. Então, a natureza do Pentecostes bíblico, ela possui uma natureza divina, ela é um evento paralelo lá ao Pentecostes do Antigo Testamento, E ela precisa estar centrada em Cristo, e ela tem uma ligação com o fim dos tempos. O Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrada em Cristo e nos tempos do fim. No tópico de número 2, diz ali que o Pentecostes ele tem uma dimensão escatológica, pois ele aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Isso é verdade. No tópico de número 2 diz ali, o propósito do Pentecostes bíblico. Então, por que você acha que Deus ele desejou manifestar-se
né, e estabelecer esse Pentecostes para a igreja. Por que ele quis fazer isso? Por que houve a necessidade de Jesus enviar o Espírito Santo e fazer com que a igreja toda fosse batizada no Espírito Santo? Em primeiro lugar, para promover a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Nós precisamos cotidianamente, como igreja, adorar ao nosso Deus. Nos reunimos em culto, seja aqui no culto formal, né, nos cultos de domingo, ou nos cultos de ensino na terça-feira, mas não importa, pode ser uma reunião de obreiros, pode ser uma reunião lá do Ministério Infantil, pode ser uma reunião lá do Ministério de Casal, não importa, quando nos reunimos, a igreja precisa, em primeiro lugar, ter essa consciência que nos reunimos em nome do Senhor Jesus para engrandecer o nome dEle, para adorar ao nome dEle. E isso quem faz em nós, quem atua em nós, é o Espírito Santo também. Então, as manifestações externas, como o som, o vento, o fogo, né, ocorridas no Pentecostes, elas prendem a nossa atenção, elas chamam a nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração, porque ali existe um testemunho daquelas pessoas que estavam ali. A igreja estava reunida assim como nós, ok? Mais ou menos 120 pessoas dentro de um espaço fechado, começaram possivelmente a cantar hinos, né? Começou uma pregação, quem sabe, uma adoração, e de repente começou um barulho, um vento muito impetuoso dentro daquele ambiente fechado, línguas como de fogo, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, em línguas estranhas. As pessoas, né, um desavisado passou lá na rua, viu um negócio diferente, deu uma espiada para dentro e falou: olha, vem cá ver esse povo aqui. Está acontecendo uma coisa muito engraçada aqui, muito louca. E um chama o outro, quando viu, tinha ali milhares e milhares de pessoas vendo aquela cena, vendo aquela situação, dos crentes falando em línguas estranhas. E o texto ali diz que haviam judeus, homens religiosos, de diversas nações. Ou seja, eram homens tementes a Deus, eram homens que adoravam ao verdadeiro Deus, né? Porém eles eram judeus, né? Eles não tinham a Cristo, ao Senhor Jesus como seu Salvador. Eles observavam aquela reunião daquilo que se tornaria ali a igreja do Senhor, mas aquela pessoa lá que era lá do Egito, né? Que era um judeu, mas que era do Egito, ouviu falar assim: olha, esse crente aqui, essa pessoa aqui, ele está falando uma língua e eu estou entendendo o meu próprio idioma, em egípcio. Aí vinha outro e encostava nele e falava: não, ele não está falando egípcio, ele está falando a língua dos medos, lá perto da Babilônia, é de onde eu vim. Aí chegava outro e encostava assim: não, vocês estão enganados, essa língua que eles estão falando é a língua lá do meu país. E ali são suscitados vários povos, né? Imagino que se tivesse ali uma centena de nações, né, de povos diferentes ali, cada um ouviria no seu próprio idioma. Porque as línguas que nós, como igreja, falamos hoje em dia, é exatamente a mesma língua que aqueles crentes lá da igreja de Jerusalém falavam. Ou seja, eles não estavam falando lá, um crente estava falando em francês, o outro em espanhol, o outro em inglês. Não, eles estavam falando línguas estranhas, essas mesmas línguas que nós falamos, porém quem os ouvia no seu próprio idioma. Quem pode fazer uma coisa assim? Não é só Deus que pode fazer algo assim? Então, cada um ouvia, e eles dão testemunho, observe da importância de falar em outras línguas. Eles chegam aqui e falam assim, no versículo, Atos 2, versículo 11, né? Aquelas pessoas, elas começaram a discutir entre elas, diz ali que muitos achavam que eles estavam bêbados, eram 9 horas da manhã, falei, esse povo está bêbado logo cedo, hein? Meu Deus do céu. Outros começaram a crer, porque começaram a ouvir no seu próprio idioma das grandezas de Deus, ou seja, as línguas, elas revelam a grandeza de Deus, aleluia, elas revelam a grandeza de Deus, aqueles homens, e outros, tantos, né, outros, quem sabe, milhares até, zombavam, esse povo está bêbado, é um bando de loucos, isso aí não sabe o que estão falando, isso é um escândalo.
né? Observe que a característica do Pentecostes, ele nunca foi uma unanimidade. Ele nunca foi uma unanimidade, né? Não foi todo mundo que recebeu da mesma forma. Uns receberam de bom grado e outros se escandalizaram, e outros zombavam, né? Mas aqueles que receberam de bom grado compreenderam o que Deus estava fazendo e estavam confusos. E daí eles dizem aqui, então: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E isso foi suficiente para aqueles homens se converterem a Cristo. Aí Pedro se levanta, né, faz aquela pregação, aquela ministração, e 3.000 almas se convertem aquele dia e são acrescentadas à igreja. Você vê, de 120 pessoas, no momento ali da subida de Cristo, né, da ascensão do Senhor Jesus, diz ali que havia mais ou menos umas 500 pessoas. E Jesus ordena eles, né, fala para eles: voltem para Jerusalém, porque ali vocês vão ser revestidos de poder, vai acontecer alguma coisa lá em Jerusalém, voltem para lá. Daqueles 500 que viram visivelmente o Senhor Jesus subir, ser elevado aos céus, somente 120 que obedeceram. Somente 120 que voltaram para Jerusalém e foram fiéis às palavras do Senhor. E ali aqueles 120 é que foram batizados com o Espírito Santo. É interessante isso, né? 500 viram ele subindo e não deram bola. Falaram: ele mandou voltar para Jerusalém, vamos cuidar das nossas vidas, né? Um voltou para o emprego lá, o outro foi pescar, o outro foi caçar, o outro foi colher lá, fazer a sua colheita. E alguns voltaram para Jerusalém e ficaram ali aguardando o que haveria de acontecer, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, de 120 pessoas, de repente a igreja tinha 3.000 membros a mais. Olha que coisa maravilhosa, né? De 120 passou para 3.000. Quem sabe um dia, né, pastor Vicente, a gente tem aqui uma escola bíblica com 3.000 membros, acho que vai ter que fazer outro templo daí, né? Maior ainda, né? Mas tudo isso depende do quê? Por que aconteceu isso? Porque eles estavam falando línguas estranhas, olha só, né? Eles estavam falando línguas estranhas, adorando a Deus através das línguas estranhas, né? E eu falo isso e você ainda está de boca fechada, não sei porque você não está dando glória a Deus, misturando aí com línguas estranhas, que pode nesse momento estar passando alguém lá na rua e entrar de curioso aqui, ver você falando em línguas estranhas e se converter ao Senhor Jesus e ter a sua vida salva. Você vê a importância disso, uma coisa, né, que faz parte do nosso cotidiano, que para nós é algo simples e comum, como é tremendo, né, o que Deus faz através simplesmente de você abrir a sua boca e glorificar a Deus, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, o propósito, né, um dos propósitos principais ali é promover a verdadeira adoração, e o segundo propósito é poder testemunhar das grandezas de Deus, que é, na verdade, o grande ministério, né? O ministério da igreja é levar o nome do Senhor Jesus, fazer o evangelho, né, pelo nome do Senhor Jesus ser conhecido entre as nações. Esse é um papel que foi dado para a igreja, né? Israel, de certa forma, ela falha na sua missão, né? Ela falha na sua missão, porém Israel não é jogado fora do propósito, existe um propósito para Israel, mas enquanto isso, aqueles que não eram filhos, né? Aqueles que eram povos que não tinham, né, não tinham direção, que não tinham Deus, agora eles, por crerem no Senhor Jesus, eles são admitidos, né? Eles são também abraçados, eles são trazidos para a família de Deus e se tornam a igreja do Senhor, e aqui estamos nós para promover a verdadeira adoração e para testemunhar das grandezas de Deus. Então, em resumo, né, desse tópico, né, o propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Terceiro tópico, características do Pentecostes bíblico. Ele é uma experiência específica, né? Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes, né? Atos capítulo 1, versículo 5 ao 8. Naquele dia o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, elas já eram convertidas a Cristo, ou seja, eram judeus que se converteram a Cristo.
né? E essas pessoas então foram batizadas com o Espírito Santo. Então, nós não podemos perder de vista isso. Ninguém é batizado com o Espírito Santo sem crer em Cristo, né? E muitas vezes a gente vai para as redes sociais, a gente vê essas zombarias, né? Você nem deveria ver, mas assim, se você tiver curiosidade, dá uma buscada aí no YouTube, você vai ver algumas aberrações a respeito do Pentecostes, a respeito de falar em línguas estranhas, né? Cantam em línguas estranhas, umas coisas absurdas aí que não faz nenhum sentido, que não é isso, né? Eles estavam cantando em línguas estranhas, estavam falando em línguas estranhas, né? Então é uma experiência específica, e que eram pessoas já convertidas, então não se enganem, uma pessoa que não crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador, ela não pode falar línguas estranhas, precisa passar por Cristo, a porta é Cristo, né? Precisa passar pela porta, precisa seguir o caminho, né? Jesus Cristo é o caminho, né? Jesus Cristo é a porta, Jesus Cristo é a vida, glória a Deus. Então precisa passar por Cristo, não existe batismo com o Espírito Santo fora de Cristo, né? Isso é fato, né? Então não adianta fingir que está falando em línguas estranhas se não crê em Jesus, não adianta. É uma experiência específica. Eles eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus os mandou esperar pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo. E por conseguinte, distinto da salvação. Ou seja, eles já eram salvos, aí então eles receberam o Espírito Santo. Em segundo lugar, era uma experiência definida e contínua. Isso é muito importante a gente falar, né? Existem irmãos, existem igrejas evangélicas, e eu falo isso com muito carinho, irmãos, com muito amor. Existem igrejas evangélicas, né, especialmente as igrejas históricas, né, as que vieram primeiro lá, quando Martinho Lutero promoveu lá a reforma protestante, né, essas primeiras igrejas que foram surgindo, elas não tiveram exatamente essa compreensão de que o Pentecostes é um processo contínuo, né? Observe que as primeiras igrejas evangélicas, elas batizavam os bebezinhos ainda, né? A igreja luterana, a igreja presbiteriana, posteriormente, né, foi amadurecendo, e isso é uma obra do Espírito Santo também, eles compreenderam, não, peraí, a Bíblia diz que Jesus foi batizado de adulto, aquelas pessoas todas que são citadas ali são batizados de adulto, então nós também vamos batizar os nossos crentes, rebatizar eles, porque o batismo lá de criança não é válido. Então, é o Espírito Santo que vai revelando isso para a igreja. Então, passou-se a batizar então, as pessoas adultas, as pessoas então, que tinham uma consciência a partir de uma determinada idade. Posteriormente também, o que o Espírito Santo foi fazendo? Vocês precisam falar em línguas estranhas de novo. Vocês estão aí há quase 1000 anos sem falar línguas estranhas. Era um período ali muito longo que a igreja não falava línguas estranhas. Vocês vão voltar a falar línguas estranhas. Então, lá por volta de 1700 e alguma coisa, o Espírito Santo desceu no meio da igreja, de um povo avivado, de um povo com coração puro, e começaram a falar a línguas estranhas novamente. E isso é uma obra muito definida e com um caráter contínuo, ou seja, é do desejo de Deus que a igreja fale em línguas estranhas. Não é algo pontual que ficou lá no passado. Então, da mesma forma que nós continuamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, né, regularmente, nós celebramos também o batismo, né, regularmente, nós praticamos isso, né, conforme o batismo bíblico, está lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, né, de corpo inteiro na água, né, o batismo bíblico, e nós falamos em língua, as línguas lá, desde o início, que a igreja sempre falou, desde o início da sua fundação, as mesmas línguas que nós falamos hoje em dia, e que Deus seja glorificado por isso. Então, ele é um resultado do enchimento do Espírito Santo. Os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Ou seja, existem outras manifestações, né, outros dons que o Espírito Santo vai dando a cada um. Porém, né, o falar em línguas estranhas
não é sentir uma grande alegria, ou mesmo um amor que a gente sente mesmo, né? Mas não é só isso, precisa abrir a boca e precisa verbalizar, precisa sair, né? E deixa os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? O Pentecostes, ele era para ser dos judeus, né? Assim como o próprio Cristo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós que não éramos filhos de Deus, agora nós somos filhos de Deus. Então nós que antes andávamos errantes pelo mundo, agora nós temos um Pai, que é o nosso Deus, e nós temos uma língua que pertence à nossa nação, que é o céu. Olha que interessante isso, né? É uma experiência, portanto, definida e contínua. E o último ali, as línguas e o amor. A evidência física inicial, né, ou o sinal do batismo no Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um grande amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e de maturidade em Cristo. Então, o falar em línguas estranhas é um sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Ou seja, ele não é o fim. Não é porque eu agora falo em línguas estranhas que agora está tudo pronto. Não. O Espírito Santo quer te dar mais dons. Dons de profecia, dons de cura, dons do evangelismo, né, de falar das grandezas de Cristo, né, e são muitos os dons ali, e cada um precisa se aperfeiçoar naquilo que o Espírito Santo te concede, né? E muitas vezes existem pessoas que têm um grande dom, por exemplo, de profecia, mas que não usa muitas vezes, né? E fica só no falar em línguas. O falar em línguas é o dom inicial, e se seguem muitos outros dons, e nós devemos nos apropriar desses dons como igreja. Amém, meus irmãos? Existe alguma dúvida aqui em relação a essa lição? Não? Então, em conclusão ali, como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. O Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi o Pentecostes. Então a igreja, ela nasce aonde? Quando? No Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir a sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo, né? E não existe outro que possa capacitar a igreja senão o Espírito Santo. Vocês concordam com isso? Amém? Então coloque-se de pé. Coloque-se de pé. E vamos agradecer, orar a Deus e entregar esse ensino, glorificando ao nome dEle. Feche os seus olhos. Se você tiver o desejo, eu acredito que sim, você pode abrir a sua boca e pode sim falar em línguas estranhas. Você é livre, você está num ambiente de culto. O mesmo Senhor Jesus que esteve na cruz do Calvário, Ele está aqui agora, neste momento. O mesmo Espírito Santo que desceu lá na igreja primitiva e batizou aquelas pessoas, aqueles 120 homens e mulheres que estavam ali reunidos, assim como nós estamos reunidos aqui hoje. É o mesmo Espírito Santo que está no nosso meio, que habita no nosso meio e te capacita para falar em línguas, para adorar a Ele, para exaltar a Ele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Pai, eu te dou graças, Senhor, mais uma vez, porque Teu Espírito Santo nos capacita como igreja, Senhor, para prosseguir na Tua poderosa missão, Senhor, que foi nos dada, Senhor, nesta missão de levar o glorioso, o santo nome do Senhor Jesus para as nações, Senhor.
Nós te pedimos, Espírito Santo, vem mais uma vez, Senhor, e continua capacitando a tua igreja. Enche os crentes, Jesus, enche os crentes com o teu Espírito, Senhor. Nós nos apresentamos a ti como vasos vazios, Senhor. Nós somos vasos vazios que precisam ser preenchidos, Senhor, transbordantes do teu Espírito, Senhor. Nós te damos graça, Senhor, te engrandecemos, ó Pai, porque esse foi o teu desejo desde o princípio. Este foi o teu desejo desde o princípio, Senhor. Desde o princípio da criação, Senhor, o Senhor soprou em nós o Espírito de vida, Senhor, e esse Espírito de vida, ele foi reativado, Senhor, no Pentecostes da igreja. Agora, Senhor, nós somos uma igreja viva, uma igreja, Senhor, avivada, Senhor, pelo teu Espírito, uma igreja, Senhor, que vive o sobrenatural, uma igreja, Senhor, que testemunha o nome do Senhor Jesus, uma igreja que testemunha, que vive milagres, Senhor. Cada um de nós somos milagres ambulantes, Senhor Jesus, e tudo isso se dá por causa do teu Espírito Santo, Jesus. Nós te glorificamos, Jesus, te exaltamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e a igreja que confirma isso diz amém.